Olá, começa agora o JR Entrevista. Bom, as vendas de seguros e a arrecadação de planos de previdência e de títulos de capitalização somaram mais de 26 bilhões de reais em janeiro deste ano. Nós temos aí um crescimento de 6,5% em relação ao mesmo mês de 2021, quando foram movimentados mais de 24 bilhões de reais. A Superintendência de Seguros Privados é um órgão regulamentador do mercado de seguros aqui no Brasil. E para falar sobre esse assunto, o JR Entrevista recebe agora o superintendente da SUSEP, Alexandre Camilo. O senhor estava me dizendo que, na verdade, o senhor gosta de ser chamado de Dr. Camilo, é isso? Olá, Saturno. Olá, os amigos do JR Entrevista. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Camilo acabou se tornando a marca registrada depois de tantos anos de caminhada profissional no setor. Então, se puder me chamar de Camilo, eu agradeço. Que bom, seja bem-vindo aqui ao JR Entrevista. E vamos começar falando um pouquinho de como que é formado, né, esse mercado de seguros aqui no Brasil, como que ele é fatiado, de que maneira ele funciona aqui no país. Bem, a SUSEP, como você já disse na sua introdução, ela supervisiona o mercado de seguros, né? Então, os atores do mercado supervisionado são basicamente as seguradoras, né? Que são as que desenvolvem os produtos, que fazem a oferta de coberturas múltiplas ao consumidor, os corretores de seguros, que são responsáveis pela distribuição, pela intermediação, com forte atuação em todo o território nacional, os resseguradores, né? E aí, para explicar um pouco mais sobre resseguradores, precisa de um programa específico. As entidades de previdência complementar e as entidades de capitalização. Então, em linhas gerais, é essa estrutura que forma o mercado de seguros, de vida, previdência e capitalização. Tem um ditado popular aí no mercado, todo mundo fala assim, a gente paga seguro para não usar, né? Basicamente isso, para tentar não usar. Eu queria que o senhor me dissesse um pouco, falasse um pouco, quais são os seguros mais procurados hoje em dia? Né? O brasileiro, ele recorre a que tipo de seguro para, pelo menos, para tentar tranquilizar a mente? Bom, Saturno, essa oportunidade que você aqui no programa e a Record me oferecem é justamente para tentar desmistificar um pouco o que você colocou como jargão popular, que é uma verdade. Seguro é um instrumento de proteção. Então, assim como outros, né, você não quer ter o uso efetivo daquilo. Especialmente porque seguro ele só atua após a ocorrência de um sinistro, os mais diversos. Então, a gente tem que entender que a gente vive um momento talvez incomparável na história da humanidade de muita exposição a riscos. A humanidade, eu tenho dito repetidas vezes, nunca esteve tão exposta a riscos como a gente tem vivido atualmente. Quer seja por crises sanitárias, acabamos de vivenciar, quer seja por questões climáticas e as suas consequências, enfim, tecnologia que acaba franqueando os nossos dados, nos expondo. Então, este conceito de proteção, ele está necessariamente passando por uma grande transformação. Historicamente, você tem como produtos do dia a dia das pessoas, como carro-chefe, o seguro de automóvel, né? Tem aquela máxima que o brasileiro é apaixonado por carro e é uma verdade. Então, ele sente a necessidade de proteger algo que ele tanto gosta, que é custoso para ele ter e que tem uma exposição de risco muito grande. É isso que atrai a pessoa a ter um seguro. Quando ela se depara com a necessidade, com o entendimento que é algo que ela tem, algo que ela gosta, algo que tem valor afetivo para ela, está exposto a risco. Então, nós temos o seguro de automóvel em âmbito de varejo, assim como um dos produtos mais procurados. O seguro de vida, que também tem uma procura muito aquém do que a gente entende como necessário, mas que tem, e que este momento traz uma percepção totalmente nova. As pessoas passaram a ver no seguro de vida realmente um instrumento de proteção necessário. E com a pandemia, houve uma reestruturação dessa base de seguros, ou dessa perna aí dos seguros? Sem dúvida nenhuma, Saturno. Com o advento da pandemia, seguros como o seguro de vida, previdência, seguro saúde, passaram a ter, sem dúvida nenhuma, uma busca, uma procura muito maior e já se você
nos números de 2022 já passaram a ter uma participação muito maior. Os seguros de pessoas, inclusive, hoje já sendo maior do que os seguros de danos. Agora, olha que interessante, a gente estava fazendo uma pesquisa, um estudo, a nossa produção levantou isso, 30% apenas dos carros que circulam no Brasil tem algum tipo de seguro. Geralmente a gente imagina, né, que todos os carros, boa parte, têm seguro. Muito pelo contrário. E esses 30% a gente pode colocar ainda que são carros que devem ter acabado de sair de uma concessionária e depois a pessoa deixa isso de lado. É verdade isso? Apenas essa parcela tem um seguro? Infelizmente é verdade. É o quê? Fica oneroso segurar um carro que já não é tão novo assim? É porque existe uma matemática aqui, seguro é difícil das pessoas compreender a lógica do seguro, né? Por isso que, mais uma vez, programas como esse nos oferecem essa oportunidade. A relação do valor do prêmio a pagar, que é o custo do seguro, né, versus o valor do bem, ela vai tomando proporções diferentes à medida que o carro vai envelhecendo. Porque imaginemos que um carro de 100 mil, vamos imaginar que um seguro custe R$2.000, por volta disso, um carro de 50 mil vai custar perto dos R$2.000. Então, a relação prêmio versus o bem, o valor segurado, fica muito maior percentualmente. Por quê? Porque o seguro cobre roubo, então aí atingiria o valor final, ou 50 ou 100 mil, mas ele cobre os reparos em caso de batida. E em caso de batida, o reparo é sempre feito com peças novas, né? Então, por isso que, mesmo o carro envelhecendo, a faixa, o prêmio a pagar fica parecido com de um seguro novo. Aí as pessoas vão se afastando da contratação e achando que o bem já está mais velhinho, que não vai ser tão custoso assim, caso perca, para ter que repor qualquer coisa assim. É por isso. Vamos falar agora sobre a procura por aposentadoria complementar, né? Esses planos de aposentadoria complementar. Muitos jovens estão recorrendo a essas possibilidades. Nós estamos aqui com a fonte certa e eu queria que o senhor dissesse aí quais são os caminhos, quais as orientações o senhor repassa para que a pessoa possa escolher um melhor plano, um plano de qualidade, sem medo de ir lá na frente a bancarrota, falir, enfim. Quais são as dicas que o senhor dá? Bom, a dica mais essencial é uma exaustiva procura, né? Não pode se acomodar numa primeira referência, numa primeira tomada de informação ou mesmo se apoiar numa única consultoria. Eu entendo que, como é um plano de acumulação, um plano de longo prazo, né, o momento principal é o momento da contratação, como você falou. Não dá para corrigir daqui 10 anos, 15 anos ou 20 anos, né? Hoje você tem o advento da portabilidade. Então, se você contrata uma previdência privada de a empresa A, B ou C, se você não se sentir muito tranquilo no transcorrer desse plano, nos anos decorridos, você pode promover a portabilidade. E não há qualquer ônus. Não há qualquer ônus, nenhuma dificuldade, é um processo bastante simples. Mas o ideal é você investir o seu tempo mesmo na largada, né? E o quanto antes. Previdência não é algo para você fazer quando você já se sentir no momento de se aposentar. Essa questão, eu vou aprofundar um pouquinho mais. A SUSEP tem alguma lista, relação de seguradoras que são confiáveis? Porque imaginemos que a pessoa está em casa, não tem qualquer informação, a informação que ela vai ter é de internet, fez uma busca ali num buscador qualquer da internet, aparecem os primeiros, mas os primeiros que aparecem são porque pagam o anúncio, não porque são bons ou porque são de qualidade. Existe um local de referência para que a pessoa possa saber que aquilo realmente ali tem qualidade? A referência que eu posso dar é do trabalho de supervisão que a SUSEP faz, né? Eu não poderia qualificar ou quantificar A ou B, quando digo o órgão, a instituição, né? A referência que nós damos é do trabalho seríssimo, né, dos competentíssimos técnicos que temos, servidores que temos a SUSEP prestando esse serviço para a sociedade, é justamente levar esse conforto à sociedade, que as seguradoras, planos de previdência que estão atuantes no mercado estão sobre uma rígida e eficiente supervisão para a pessoa poder comprar de A ou B tranquilamente. Agora, é claro que tudo tem o dinamismo próprio do negócio, enfim.
Isso tem que ser sempre acompanhado. Agora há como consultar, é isso, assim. Tem. Será que tem como consultar? Eu posso ligar na SUSEP, me informar, esse plano é cadastrado, isso existe Claro, uma fiscalização em cima dele, né? Claro. Bom, então você pode assistir ao JR Entrevista no portal R7, no Play Plus e também nas nossas redes sociais. Doutor Camilo, ainda voltando a esse assunto do crescimento do setor, né? Nós começamos o programa falando disso, né? O setor está em forte expansão. E eu queria que o senhor falasse para a gente aí uma previsão para esse ano, se realmente existe essa constância de crescimento e como é que foi, né? Se a gente teve uma oscilação na pandemia, óbvio que tudo parou, tudo estagnou com a pandemia. E teve esse alto, baixo e agora está voltando a crescer novamente. Sem dúvida, Saturno. No ano de 2021, nós apresentamos um crescimento de quase 12%, né? Obviamente, posterior à pandemia, que foi um momento de economia represada. Ainda não existia tinha vacina, mas ainda bem... Mas se compararmos com o crescimento com o próprio PIB brasileiro, nós tivemos um crescimento descolado. O primeiro mês desse ano já dá também essa demonstração, né? O setor de seguros, em todos os produtos, cresceu por volta de 6,5%, como você também colocou na abertura. E é essa a estimativa que a gente tem para o decorrer do ano todo, até maior, porque janeiro é um mês mais tímido, né? Os meses de mais aquisição, de contratos maiores, é o do segundo semestre para frente. Agora, o que nos dá essa expectativa? A diversidade de atividades econômicas que o setor de seguros, que os produtos seguros atendem, né? Praticamente todas as atividades, né? E a diversidade de produtos, que hoje em dia o próprio consumidor, ele traz cada vez mais o apontamento das necessidades mais diversas, né? Então, hoje nós temos cobertura para os mais diversos bens. Um instrumento, um aparelho celular é tão comum, isso já vai trazendo principalmente para aquele jovem que tem no celular hoje, talvez o seu bem mais desejado, né? Esses aparelhos, esses smartphones, ele já pode comprar com uma cobertura securitária. Então, hoje, nós temos uma oferta, uma gama de produtos, portfólio de produtos muito, muito grande. Então, isso nos dá a expectativa que, atuando em diversos setores, em diversas áreas profissionais e oferecendo esses diversos setores da economia e áreas profissionais a maior gama possível de produtos, isso nos dá essa expectativa de contínuo crescimento. Porque aí você tem o equilíbrio, né? Se porventura um setor não está prejudicado, o outro acaba suprindo. Eu queria voltar a falar do seguro de pessoas que o senhor comentou no início, foi meio en passant. Nós temos aqui um dado interessante que no mês de janeiro o montante relacionado a seguro de vida foi de 2 bilhões. Né? O senhor acredita que a pandemia fez reacender a necessidade de, se eu partir, eu tenho que deixar minha família em uma boa situação e o seguro seria a melhor saída? Dúvida zero quanto a isso. Este é um fato. Obviamente que a gente não pode comemorar nada em decorrência dessa tragédia da pandemia, mas a gente pode constatar o fato. O que a pandemia trouxe, né, e o que a pandemia causou a todos nós, certamente mudou esta percepção de necessidade de proteção a mim, porque um seguro de vida não trata necessariamente ou apenas da morte. Tem outras coberturas que a pessoa pode ter, no decorrer da vida, necessidade de usar. Então, são produtos hoje muito mais modernos, muito mais adaptados a este tempo. Mas, de qualquer forma, a pandemia trouxe, sem dúvida nenhuma, essa mudança na percepção. E aí, se você me permitir, sem querer me alongar, a gente tem esse crescimento a constatar, né? O mercado, para você que nos ouve, atendeu muito bem as necessidades da população, até porque a cobertura devida em caso de pandemia, contratualmente nem seria coberto. Mas houve esse entendimento por parte dos agentes do mercado, seguradores, corretores, desta necessidade de atender a sociedade, de não deixar a sociedade na mão nesta hora. O que eu gosto de constatar, né,
é que se nós tivermos por volta de 650 mil óbitos registrados em razão da Covid, nós tivemos por volta de 70 mil indenizações. Então, 70 mil famílias que tiveram o amparo de um seguro de vida, de uma indenização, de um recurso financeiro para poder fazer frente a esse momento de infortúnio, a perda de um responsável financeiro e tudo mais. Então, isso realmente prova o dinamismo do mercado e a percepção de atender a sociedade. Mas o meu prazer mesmo, enquanto superintendente do SUSEP, é que a conta fosse inversa, que nós tivéssemos atendido essas 580 mil e, por um motivo ou outro, tivesse deixado sem cobertura apenas 70 mil. Então, aí você vê o espaço que nós temos de percorrer para chegar junto à sociedade, para aumentar essa densidade de seguro junto à sociedade. Deixa eu lhe perguntar uma coisa. Eu lembrei aqui agora que eu havia perguntado para o senhor se a pessoa que está em casa ela pode consultar, né? A SUSEP não cabe a SUSEP julgar se esse plano é melhor, enfim, se aquela empresa é pior. Eu queria saber o seguinte: qual é a principal reclamação que a SUSEP recebe de clientes, enfim, para que quem está em casa possa ficar atento a esse ponto. Esse ponto é aquele ponto mais complicado de lidar quando você assina um seguro. Qual é a principal reclamação que a SUSEP recebe? Então, Saturno, o seguro é um bem intangível, né? Você compra, você não consegue apalpar e quando chegar em casa, desembrulhar, você não consegue saber guardar se você... na estante, né? se você comprou preto e chegou azul, né? Não tem isso. É um produto que você só vai descobrir se o que você comprou atende à sua necessidade na ocorrência do sinistro. Isso pode ser depois de muito tempo e tudo mais. Então, via de regra, a reclamação que chega à SUSEP ou ao conhecimento do mercado é o não atendimento da expectativa que se tinha da reposição de perdas por um sinistro específico, né? Então, mas eu achei que eu contratei isso e era aquilo. Sim. Eu achei que contratei A e era B. Então, esta é a reclamação maior, né? Ou seja, ficar atento às linhas que você vai assinar, a tudo, né? A cada ponto você tem que... Não pode assinar um contrato achando que é mais uma assinatura. Este é o ponto. Saber... Seja lá pela via que for, né? Mas, de novo, você que nos ouve, ao se debruçar sobre a necessidade de ter um seguro como instrumento de proteção, invista parte do seu tempo na avaliação do que você está comprando. Tanto de uma boa seguradora, quanto de um bom corretor de seguros. Enfim, o canal pode ser o mais diverso, mas invistam parte do seu tempo naquele momento para boa contratação. As companhias, os agentes de seguros no Brasil são muito bem supervisionados pela SUSEP. Então, os agentes, a sociedade pode ficar tranquilo com relação a isso. Claro que a gente tem de tudo nessa vida, mas o importante é você investir um pouquinho do seu tempo para que você compre algo que é de uma certa complexidade de contratação, com a maior base de informação possível, pedindo para que essa pessoa fale um português mais fácil, não tanto segurez, claro, né? mais claro. Procure um advogado, se for necessário, porque as cláusulas ali às vezes são incompreensíveis, mas quando você leva para um profissional ele vai entender e vai te traduzir aquilo, né? Você tem os consultores, os corretores, se quiser se utilizar de uma consultoria advocatícia, enfim, mas se debruce nessa atenção. Tirar uma dúvida pessoal agora aqui, Claro. Que eu acho muito interessante isso. Quais os tipos de seguros mais inusitados? Eu já vi que tem de bumbum, de joelho, de nariz. E qual é o seguro mais caro que o senhor já viu, que passou na sua frente? Por exemplo, você poderia fazer um seguro da sua voz. Da voz também? Né? Claro. Que é algo caro para você, sim, né? Minha ferramenta de trabalho. Exatamente. Além da sua competência, boa aparência e tudo mais, a sua voz é tudo. Então, você pode fazer um seguro de vida com uma cobertura específica para sua voz. Quais foram os mais inusitados que o senhor viu? A gente está com um minutinho ali para encerrar. Qual foi? Os mais inusitados passam justamente por essas questões de seguros pessoais, né? Pessoais. De órgãos do corpo, né? Entendi. Os mais diversos, tá certo? Esses são os que as pessoas, acho que
se atém mais, querem proteger mais. Beleza, não vamos deixar o senhor mais... Por favor. O JR vai para um rápido intervalo. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o superintendente da SUSEP, o doutor Alexandre Camilo. Doutor Camilo, a SUSEP ela completou 55 anos, né? E eu queria que o senhor fizesse aí um mapeamento do que ela tem feito, né, para deixar o mercado em ordem, para poder tentar deixar tudo certinho. Bem, a SUSEP surge num decreto-lei 73/66, portanto, esses 55 anos de existência, e cumpriu brilhantemente com o papel justamente de regulamentar, junto com o Conselho Nacional de Seguros Privados, e supervisionar o setor de seguros. Especialmente, Saturno, cumprindo um papel de muita relevância para a sociedade, dado, como falamos até agora, que o produto seguro é um produto intangível. Então, dificulta para o consumidor, para o leigo, a aquisição mais conscientemente, mais certo do que está comprando. Então, a SUSEP, ao longo desses anos, com um time de servidores altamente qualificado, a SUSEP, eu tenho o privilégio de ter lá comigo servidores técnicos da mais alta qualidade, né? A gente busca e cumpriu ao longo desses 55 anos com este papel de levar segurança à sociedade do produto seguro. Tanto é verdade que ao longo de tantos anos nós tivemos aí poucos contratempos, poucas situações preocupantes ou que possam gerar descontentamento à sociedade, e assim eu espero continuar. Doutor Camilo, vamos falar agora sobre a regulamentação das empresas, né, de proteção veicular. Esse é um debate que está bem latente. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho da importância da discussão sobre esse tema. Total, porque as empresas de proteção veicular, elas não estão na égide da regulamentação. Então, a SUSEP não abarca na sua supervisão estas empresas. Como nós falamos até agora que a SUSEP cumpre esse papel de supervisão e oferecer segurança à sociedade, a gente não pode exercer esse mesmo papel junto às empresas de proteção. Proteção veicular é seguro de carro, ou não? Eu não vou dizer, não vou rotular como seguro, mas busca cumprir esse papel de garantir perda, né? Mas só que não são empresas regulamentadas e muitas das vezes o consumidor ele não tem essa diferenciação latente na sua cabeça, esse conhecimento tão amplo na sua cabeça, se o que é uma coisa, o que é outra coisa. A SUSEP busca orientar a sociedade, como você falou, tem a lista das empresas homologadas, né, das empresas habilitadas a distribuir seguros, a vender seguros, no caso as companhias seguradoras, seria importante a pessoa acessar isso. Agora, essa discussão, ela realmente é muito ampla, envolve legislativo, é uma discussão complexa, porque já há um número bastante grande de pessoas que adquiriram esses produtos e nós precisamos dar atenção a essa segurança à sociedade. Eu já tive uma experiência na qual eu tive um problema com telefonia, liguei na Anatel, foi resolvido. Banco Central também. Você liga no Banco Central, há essa funcionalidade e essa rapidez, porque os bancos têm medo, né, de serem multados. Telefonias têm medo de serem autuadas pela agência. E no caso do seguro, né, nós temos um minutinho agora para a gente acabar o programa. O que a pessoa pode fazer? Olha, estou com um problema, já liguei, não resolve, fui no PROCON, fui na delegacia, fui a todo mundo, já fiz sinal de fumaça e nada resolvido. O que eu posso fazer? Posso ligar para a SUSEP? Existe um canal de comunicação? Sim, o canal que eu aconselho, a SUSEP está em linha com as orientações e plataformas de governo. Você que nos ouve acionar o consumidor.gov. Leve a sua reclamação, a sua denúncia, e do consumidor.gov é distribuído tanto para a companhia, quem está exercendo a razão dessa reclamação, quanto também SUSEP, para que a gente possa acompanhar o atendimento, ter o acompanhamento disso. Como você bem colocou, ninguém gosta de receber uma intimação ou uma bronca, digamos, do órgão regulador. Fiscalizador, né? O que está fiscalizando. Claro.
Doutor Alexandre Camilo, presidente da SUSEP, muito obrigado pela sua participação aqui no JR Entrevista. Foi um prazer recebê-lo. Eu que agradeço, foi uma honra, muito obrigado e estamos à disposição. O JR Entrevista fica por aqui, lembrando que você pode assistir ao programa no Portal R7, também no Play Plus e em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença e companhia aqui no JR Entrevista. Até a próxima. Até mais.